O microfone tremeu na minha mão como se soubesse o peso que eu estava prestes a soltar. No estúdio da RTP, as luzes quentes batiam no meu rosto enquanto o apresentador sorria, esperando a resposta educada que eu sempre dava. Mas naquela noite, algo dentro de mim quebrou. Eu não posso mais mentir, disse, a voz saindo mais firme do que eu esperava. Meu casamento com Sofia não é uma fase. É real. E meus pais me obrigaram a esconder isso durante 5 anos para proteger a imagem perfeita da família. O silêncio que se seguiu foi tão pesado que eu ouvi meu próprio coração bater contra as costelas. O apresentador piscou, o público prendeu a respiração e, em casa, meus pais provavelmente já estavam assistindo, o mundo que eles construíram desmoronando em tempo real. Tudo começou em um dia cinzento de outono em Lisboa, quando eu ainda acreditava que o amor poderia ficar escondido sem custo. Eu tinha 26 anos, trabalhava como advogada em um escritório respeitável no Chiado e carregava o sobrenome Silva como um troféu que meu pai polia todas as semanas. Ele, o deputado Miguel Silva, era o homem que prometia valores tradicionais em cada discurso. Minha mãe, Isabel, organizava jantares beneficentes onde todos sorriam para as câmaras e fingiam que nossa família era o exemplo perfeito de harmonia portuguesa. Eu era a filha única, a herdeira, a que devia casar com um bom rapaz, ter filhos e continuar a linha impecável. Ninguém sabia que, há 3 anos, eu havia trocado alianças secretas com Sofia num pequeno cartório em Sintra, longe dos olhos de todos. Sofia era pintora, tinha o cabelo castanho ondulado que cheirava a tinta a óleo e ao mar de Cascais onde crescera. Nós nos conhecemos numa exposição no Museu Gulbenkian. Ela riu quando eu confessei que não entendia nada de arte contemporânea, e aquele riso ficou preso em mim como uma âncora. No início era fácil esconder. Encontros à noite no apartamento dela em Alfama, mensagens apagadas, viagens curtas para o Alentejo onde ninguém nos conhecia. Mas o preço começou a aparecer nas pequenas coisas. Quando meus pais marcavam almoços com bons partidos, eu inventava desculpas. Quando o pai dela, um pescador simples, perguntava por que nunca íamos jantar juntos, Sofia baixava os olhos e dizia que eu estava ocupada. Cada mentira era uma rachadura na nossa casa de vidro. A primeira grande fissura veio no dia em que meu pai anunciou sua candidatura à presidência da Assembleia. Ana, precisamos de uma imagem familiar forte, disse ele, sentando-se à mesa da sala de jantar com vista para o Tejo. Minha mãe assentiu, os dedos apertando a taça de vinho do Porto. Você sabe como a imprensa é. Qualquer sombra de escândalo e perdemos tudo. Eu quis gritar que meu amor não era escândalo, mas engoli as palavras. Naquela noite, Sofia me esperava no nosso lugar secreto, um banco de pedra no mirador da Senhora do Monte. Eles querem que eu finja ser solteira, contei, a voz falhando. Ela segurou minhas mãos. Então finja por enquanto. Depois encontramos um jeito. Mas eu vi nos olhos dela o medo de que por enquanto virasse para sempre. Os meses seguintes foram um teatro cruel. Meu pai arranjou um noivo de fachada, um jovem economista chamado Rui, filho de um aliado político. Aparecíamos juntos em eventos, sorríamos para as fotos, e eu sentia o estômago revirar cada vez que ele tocava meu ombro. Sofia assistia de longe, através de stories que eu apagava minutos depois. Uma noite, depois de um jantar oficial, cheguei ao apartamento dela com o vestido ainda cheirando a perfume caro. Eu não aguento mais, sussurrei. Ela me abraçou forte, mas não disse nada. O silêncio dela doía mais que qualquer palavra. Eu via o quanto ela estava se apagando, e o pior era saber que eu era a causa. A pressão aumentou quando uma revista publicou uma matéria sobre a nova geração Silva. Havia fotos minhas com Rui em Cascais, legendas falando de romance promissor. Meu telefone não parava de tocar. Amigas de infância mandavam parabéns, colegas do escritório piscavam como se soubessem de um segredo delicioso. Em casa, meu pai erguia a taça. Está vendo, filha? Isso é o que o povo quer ver. Eu sorria por fora, mas por dentro sentia o peito apertado como se alguém estivesse apertando um torno. Sofia parou de atender minhas chamadas por 3 dias. Quando finalmente nos encontramos num café discreto perto da Praça do Comércio, os olhos dela estavam vermelhos. Eu não sou sua amante secreta, Ana.
Sou sua mulher. As palavras caíram como pedras. Eu quis responder que ela era tudo para mim, mas a verdade era que eu estava traindo nós duas ao escolher o silêncio. Naquela mesma semana, minha mãe me chamou para um almoço só nosso no restaurante favorito dela em Belém. Eu sei que você e aquela moça se gostam, disse ela baixinho, como se pronunciar o nome de Sofia fosse pecado. Mas pense no futuro do seu pai. Pense em nós. Um dia você vai entender que sacrifícios são necessários. Eu olhei para ela, a mulher que me ensinara a ler contos de fadas e depois me ensinara a esconder quem eu era. E se eu não quiser sacrificar o meu amor? Minha mãe baixou os olhos. Então você vai perder tudo o que construímos. Saí do restaurante tremendo. No caminho para casa, parei no mosteiro dos Jerónimos e fiquei olhando as pedras antigas, pensando em quantas mulheres portuguesas tinham escondido segredos iguais atrás daquelas paredes ao longo dos séculos. Sofia e eu discutimos pela primeira vez de verdade. Foi numa noite chuvosa em outubro. Eu cheguei tarde, ainda com o cheiro do perfume de Rui na roupa. Você cheira a mentira, disse ela, a voz cortante. Eu não aguento mais ser o segredo que você protege. Eu chorei, pedi perdão, prometi que encontraria uma saída. Mas as promessas soavam vazias até para mim. Na manhã seguinte, meu pai me chamou ao escritório dele no Parlamento. Ana, a campanha está crescendo. Precisamos de um anúncio oficial sobre você e Rui. Algo que cale os rumores. Eu olhei para ele, o homem que eu idolatrara a vida inteira, e senti algo se partir. Pai, eu sou casada. Com uma mulher. O silêncio dele foi pior que qualquer grito. Ele se levantou devagar. Se você fizer isso, não é mais minha filha. A ameaça ficou suspensa no ar como uma espada. Eu saí do edifício e caminhei sem rumo pelas ruas de Lisboa até o rio. O vento frio do Tejo batia no meu rosto. Liguei para Sofia. Eles sabem. E meu pai me deserdou. Do outro lado da linha só ouvi a respiração dela, pesada. Então agora é a nossa vez de escolher, disse ela finalmente. Mas escolher o quê? Liberdade ou família? Verdade ou sobrevivência? Eu não tinha resposta. O inverno chegou trazendo mais frio do que o habitual. Meu pai não falou mais comigo. Minha mãe enviava mensagens curtas pedindo que eu pensasse bem. No escritório, as pessoas começavam a olhar estranho, rumores corriam de que eu havia brigado com a família. Rui, o pobre coitado, ligou uma vez pedindo desculpas. Eu não sabia que era assim, disse ele. Eu quase ri. Ninguém sabia. Nem eu mesma sabia até onde conseguiria aguentar. Sofia e eu passamos o Natal sozinhas no apartamento dela, com uma pequena árvore de luzes piscando e um jantar simples. Ela me deu um anel novo, fino, de prata, gravado com nossos nomes por dentro. Para quando você puder usar abertamente, sussurrou. Eu chorei no ombro dela, sentindo que o tempo estava correndo contra nós. Então veio o convite que mudou tudo. A RTP me chamou para participar de um debate ao vivo sobre família e valores na política portuguesa. Meu pai era o convidado principal. O produtor disse que seria bom ter a perspectiva da nova geração. Eu aceitei sem pensar duas vezes. Sofia tentou-me dissuadir. Você vai se destruir, disse ela na noite anterior. Talvez, respondi. Mas pelo menos vou-me destruir sendo eu mesma. Naquela manhã, enquanto me vestia, olhei no espelho e vi uma mulher que já não reconhecia, olhos cansados, sorriso falso ensaiado. Guardei o anel novo no bolso. Era minha coragem escondida. O estúdio estava lotado. Meu pai sentou-se à minha direita, rígido como sempre. O apresentador começou com perguntas leves. Depois veio a bomba. Deputado Silva, sua filha Ana está aqui hoje. Como a família lida com as novas realidades do amor? Meu pai sorriu aquele sorriso de campanha. Com respeito e tradição, como sempre. Foi aí que eu peguei o microfone. O resto aconteceu em câmara lenta.
Minha voz saiu clara, sem tremor. Quando terminei de falar, o estúdio explodiu em murmúrios. Meu pai ficou branco. As câmaras giraram para ele, esperando reação. Ele se levantou devagar, olhou para mim como se eu fosse uma estranha e saiu do palco sem dizer uma palavra. O país inteiro viu. Nas horas seguintes, meu telefone virou um inferno. Mensagens de ódio, mensagens de apoio, jornalistas pedindo entrevistas. Sofia chegou ao meu apartamento às 2 da manhã, olhos brilhando de orgulho e medo. Você fez, disse ela, me abraçando. Mas eu sentia o vazio onde antes estava a voz do meu pai. Na manhã seguinte, a manchete estava em todos os jornais. Filha de deputado revela casamento lésbico ao vivo. Meu mundo tinha virado de cabeça para baixo, e eu ainda não sabia se havia sobrevivido à queda. Os dias seguintes foram um turbilhão de julgamentos públicos. Nas redes sociais, uns me chamavam de heroína, outros de traidora da família. Uma tia me ligou chorando, dizendo que eu havia envergonhado nome Silva para sempre. Meu pai não atendia minhas chamadas. Minha mãe mandou uma mensagem curta: você escolheu seu caminho. Agora viva com as consequências. Eu lia e relia aquelas palavras, sentindo cada letra como uma facada. No escritório, o sócio principal me chamou para uma conversa delicada. Ana, entenda, clientes conservadores, talvez seja melhor você tirar uma licença. Eu assenti, entorpecida. A liberdade tinha um preço, e eu estava pagando em pedaços. Sofia tentou-me ancorar. Preparava jantares, me levava para caminhar no Parque das Nações, falava de planos para o futuro. Mas eu via a sombra nos olhos dela. Uma noite, depois de mais uma matéria na televisão, ela explodiu. Eu esperei 5 anos, Ana. 5 anos sendo invisível. Agora que você falou, eu sinto que ainda sou o segredo que você carrega dentro de si. As palavras doeram porque eram verdadeiras. Eu tinha revelado casamento, mas não tinha revelado quanto eu a amava abertamente. Eu a abracei e prometi que mudaríamos isso. Mas promessas já não bastavam. A primeira grande confrontação aconteceu 2 semanas depois, numa tarde chuvosa. Meu pai apareceu no meu apartamento sem avisar. Estava mais magro, olheiras profundas. Você destruiu tudo o que construí, disse ele, a voz rouca. A campanha está sangrando. Aliados me abandonaram. Eu fiquei parada na porta, o coração martelando. Pai, eu destruí ou só mostrei a verdade? Ele riu sem humor. Verdade? Verdade é o que o povo quer acreditar, Ana. E eles queriam a filha perfeita. Sofia saiu do quarto nesse momento. Meu pai olhou para ela, depois para mim. O silêncio era ensurdecedor. Então é isso, murmurou ele antes de virar as costas. Quando a porta bateu, eu caí de joelhos. Sofia me segurou, mas eu sentia que parte de mim tinha saído com ele. A imprensa não dava trégua. Entrevistas, pedidos de depoimento, até uma proposta de livro. Eu recusava quase tudo. Queria tempo para respirar. Mas o tempo era luxo que eu não tinha. Uma noite, sozinha no terraço, olhando as luzes da cidade, eu me perguntei se valer a pena. O amor de Sofia estava ali, sólido, mas a ausência da minha família era um buraco que nada preenchia. Eu havia escolhido a verdade, mas a verdade cobrava juros altos. A primavera chegou trazendo um pouco de luz. O escândalo começou a perder força, substituído por outras notícias. Eu voltei ao trabalho em meio período, num escritório menor, onde ninguém se importava com o meu sobrenome. Sofia expôs suas pinturas numa galeria pequena em Alfama. Eu estava lá, de mãos dadas com ela, pela primeira vez em público. As pessoas olhavam, algumas sorriam, outras sussurravam. Mas nós estávamos lá. Juntas. O anel novo brilhava no meu dedo e, pela primeira vez em anos, eu não sentia necessidade de escondê-lo. Meu pai ainda não falava comigo. Minha mãe, porém, enviou uma carta manuscrita. Filha, eu errei. Tive medo do que o mundo pensaria.
Mas ver você na televisão vi a coragem que eu nunca tive. As palavras me fizeram chorar. Eu respondi com outra carta, curta: Mãe, o amor não precisa de aprovação. Só precisa de espaço para existir. Não houve resposta imediata, mas era um começo. Sofia e eu fomos passar um fim de semana em Sintra, no mesmo lugar onde nos casamos secretamente. Caminhamos pelos jardins do Palácio da Pena, rindo como nos primeiros tempos. Você me salvou de mim mesma, disse ela, encostando a cabeça no meu ombro. Eu apertei a mão dela. E você me deu coragem para me salvar. Naquela noite, sob as estrelas, eu entendi que a escolha não tinha sido entre família e amor. Tinha sido entre viver escondida e viver inteira. O preço foi alto, mas a liberdade tinha gosto de mar e de tinta fresca. O telefone tocou numa manhã de maio. Era meu pai. A voz dele estava cansada. Ana, podemos conversar? Só nós dois. Marcamos num café discreto perto do Terreiro do Paço. Ele chegou primeiro, já com 2 cafés. Eu perdi a eleição, disse sem rodeios. Mas ganhei algo que não esperava, tempo para pensar. Eu esperei. Eu errei com você. Com as duas. As palavras saíram difíceis, mas saíram. Eu segurei a mão dele por cima da mesa. Não foi perdão instantâneo. Foi só o começo de uma ponte frágil. Meses se passaram. A ponte cresceu devagar, tijolo por tijolo. Meu pai começou a aparecer nos jantares em Alfama. No início eram conversas tensas, cheias de silêncios. Depois vieram risos tímidos, histórias antigas. Minha mãe veio também, uma vez, trazendo um bolo de pastel de nata feito em casa. Sofia serviu vinho e, pela primeira vez, nós 4 sentamos à mesma mesa sem máscaras. Não foi perfeito. Ainda havia olhares enviesados, perguntas não feitas. Mas era real. Eu continuei trabalhando, agora num escritório especializado em direitos humanos. Sofia expôs em Lisboa e no Porto. Juntas, compramos uma casa pequena em Cascais, com vista para o mar. Às vezes, à noite, eu acordava suando frio, sonhando com o dia da revelação. Sofia me puxava para perto e sussurrava: Você foi corajosa. Nós sobrevivemos. E sobrevivemos mesmo. Com cicatrizes, mas inteiras. Olhando para trás, vejo que cada escolha teve seu preço. O silêncio quase me matou por dentro. A verdade quase destruiu minha família. Mas no final, a verdade também reconstruiu algo mais forte. Hoje, quando ando de mãos dadas com Sofia pelas ruas de Lisboa, sinto olhares, alguns bons, alguns ruins. Eu sorrio. Porque agora eu sei quem sou. E você? Acha que a revelação pública sempre liberta ou, às vezes, destrói laços que nunca mais se recuperam? Verdadeiro ou falso?